Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso estudo aqui, dos 15 princípios básicos do Espiritismo à luz do Evangelho. Nós já estudamos bastante aqui e vamos relembrar um pouquinho. Estudamos sobre Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual. E hoje vamos estudar sobre mediunidade. É engraçado que todos esses estudos se encadeiam um após o outro. E quando a gente fala de um, a gente acaba lembrando dos anteriores. Concordam comigo? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Para entender mediunidade, é importante participar de todos esses estudos anteriores, desde a introdução até mediunidade. Por quê? Porque esse tema mediunidade vai envolver Deus, Jesus, o Espírito, o Perispírito, vai falar da evolução, do livre-arbítrio, de todos esses temas que a gente estudou aqui até agora, tá certo? Então, você que ainda não viu os outros vídeos, volta lá, vai estudar um pouquinho, volta de novo, estuda todos os temas para a gente poder entender melhor mediunidade. Já estudou tudo? Já deu uma revirada aí nos seus livros? Que bacana! Então hoje vamos falar sobre mediunidade. Gente, você sabe o que é mediunidade? Mediunidade existe em todas as religiões? Qualquer um pode ser médium? São perguntas que muitas vezes as pessoas fazem para nós. E aí a gente pergunta, existe a mediunidade na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Sim, gente, existe. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia em Joel, capítulo 2, em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Vai falar um pouquinho sobre mediunidade. Mas quando a gente olha, antes de Joel, quando a gente olha no Antigo Testamento como um todo, a gente vai ver as profecias, os profetas. O que é esse dom dos profetas? É mediunidade. Tá certo? Então a gente vê o profeta Daniel tendo visões do plano espiritual, Ezequiel, Isaías, entre outros profetas, o próprio Moisés tendo contato com Deus, né? Então aqui agora a gente vai ver em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, o porvir. Joel era um profeta, ele era um médium também, só que não existia esse nome, médium, mediunidade, existia o nome profeta, aquele que fala com Deus, aquele que fala por Deus, tá certo? Aí agora a gente vem aqui, em Joel, capítulo 2, versículo 28, falei muitas vezes, né? É para você gravar, tá? Pega a sua Bíblia, lá no versículo 28 está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha que interessante que aqui antes só alguns falavam dentro de toda a tribo de Israel, alguns falavam, e esses alguns eram os profetas ou pessoas especiais, tá certo? E aqui a profecia de Joel fala que o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu espírito. Aqui é como se o Joel ele está avisando que a mediunidade seria para todos. O Espírito Santo seria derramado sobre todos, ou seja, pairar sobre todos. Olha que bacana. Aí algumas pessoas fazem a comparação de Joel, dizendo que Joel tem a ver com o dia de Pentecoste. Gente, o dia de Pentecoste aconteceu? Sim, bacana, aconteceu. Mas aquilo ali, o Joel não estava falando só sobre aquilo ali. Não, é sobre toda a carne. Então, daquele dia em diante, o espírito, ou seja, a mediunidade, seria vista em todos com mais clareza. Tá certo aqui, gente? Então tá. Aí, nós vemos em Mateus capítulo 16, vamos lá comigo? Mateus capítulo 16, porque a gente já via aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, essa mediunidade aparecer. Não com esse nome, claro, ainda não é com esse nome, mediunidade, porque esse nome veio por intermédio, por um pouco mais de tempo, né? Passaram-se os anos para poder surgir esse nome. Em Mateus capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha que bacana, é a comunhão, é a união do homem tendo contato com o extrafísico, com o espiritual. E aí, nós temos em Mateus capítulo 17, 2, 3. Olha, 17, versículo 2 e 3. Olha que interessante isso aqui. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha o intercâmbio espiritual. Nós sabemos que Elias não teve, pelas escrituras, pela Bíblia, né? Nós sabemos, pelos relatos dos patriarcas, nós sabemos que Elias não teve a corrupção do corpo, ele foi arrebatado ao céu. Sabemos que Moisés morreu, mas o corpo dele foi escondido. Olha que interessante. E de repente aparece aqui a representação da lei e a representação dos profetas diante de Jesus. Ou seja, gente, é a comunicação do mundo físico com o mundo espiritual, com o extrafísico, né? Olha que bacana. Beleza, depois disso, depois dessas revelações, dessas visões, dessas comunicações com os que já se foram, nós vamos entrar num assunto muito interessante. Porque muitas das vezes, quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de comunicação com o plano espiritual, com o plano extrafísico, algumas pessoas podem trazer para nós Deuteronômio. Vão lá comigo? Vamos pegar? Você está com sua Bíblia aí, né? É importante ter uma Bíblia, tá? Outra coisa, um dicionário também. Para esse estudo que nós estamos fazendo, são 2 livros principais. Olha que bacana. Primeiro o dicionário, depois uma Bíblia, tá bom? Em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 13, vai trazer uma informação para a gente. Olha o que diz aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Lembrando que o povo de Israel tinha acabado de sair da terra do Egito. Ficaram mais ou menos 400 anos no Egito. Então eles começaram a acostumar com as tradições egípcias, com o jeito egípcio. Beleza, olha o que é relatado aqui em Deuteronômio 18, agora no versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho
ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Olha que interessante. Mas aqui Moisés está proibindo evocar os mortos, consultar os mortos, consultar um espírito adivinhante. Estranho, né? Por quê? Aí nós estamos falando aqui hoje sobre mediunidade. Vamos entender melhor isso, gente? Bom, a primeira consequência a tirar-se dessa proibição é de que é possível evocar a alma dos mortos. Se Moisés está proibindo, é porque é possível, correto? Se Deus está proibindo, entre aspas aqui, porque essa não é uma lei de Deus, essa é uma lei de Moisés, é uma lei civil, tá bom? Então aqui ele fala, ó, para proibir a evocação dos mortos. Se ele está proibindo, é porque era possível. Isso era uma coisa normal das nações que existiam naquela época. As nações que estavam em volta do povo de Israel. Bom, a primeira consequência, então, a tirar-se dessa proibição é de que é possível evocar a alma dos mortos e estabelecer relação com eles. A proibição de se fazer uma determinada coisa implica a possibilidade de fazê-la, correto? Por exemplo, será necessário decretar uma lei proibindo a subida à lua? Tá? Entretanto, o fato em sua época é justificável, como podemos verificar. Os hebreus no deserto lamentavam vivamente, gente, a perda das doçuras do Egito. E essa foi a causa das revoltas, e muitas revoltas incessantes que Moisés, algumas vezes, não pôde reprimir senão pelo extermínio. Olha para você, lembram do bezerro de ouro, que quando Moisés desce com as tábuas, quem já leu a Bíblia sabe muito bem disso. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Por quê? Porque era uma prática judaica. Eles tinham uma prática egípcia, desculpa, tá, gente? Uma prática egípcia, uma prática das nações que estavam ali em volta. Então, era proibido. E a nação, o povo hebreu, é um povo monoteísta. Então, não podia aceitar uma imagem de um Deus e até de um bezerro de ouro. Daí, gente, a excessiva severidade das leis. Por isso Moisés precisou ser severo com as leis. Em meio a esse estado de coisas, obstinava-se ele em fazer com que o seu povo rompesse com os usos e costumes das nações que estavam em volta. Tá certo, gente? Ora, uma das práticas que os hebreus conservavam era a das evocações, porque essa prática era uma prática egípcia, era uma prática das nações que estavam em volta, em uso naquele país desde tempos imemoriais. E isso não é tudo. Esse uso, que parecia ser bem compreendido e sabiamente praticado na intimidade de pequeno núcleo de iniciado dos mistérios, degenerara em abuso e superstição entre o povo, que nele via apenas uma arte de adivinhação, sem dúvida, explorada pelos charlatões daquela época, como hoje em dia alguns o fazem. Olha, é importante entender isso. O povo de Israel não estava pronto para lidar com eles mesmos, quiçá lidar com o plano espiritual. Então Moisés teve que dar uma restringida nessa prática que existia no meio do povo hebreu.
A mediunidade, gente, não escolhe credo, raça ou condição social. Ela é divina e universal. O médium é uma ponte entre vivos e espíritos e experimentam fenômenos que desafiam até a ciência. Vamos entender? Primeiramente, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vamos dar uma ida lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, dá uma informação pra gente. E uma informação boa. E nós vamos usar essa informação daqui pra frente. A gente sabe, pelo livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a gente sabe que o livro aos Hebreus foi escrito por Paulo de Tarso, correto? E no capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui, Paulo deixa claro para nós que ao nosso lado, ao nosso redor, existe uma nuvem de testemunhas. E aí, vamos ver no livro dos Espíritos, na questão 76, vamos lá na questão 76 do livro dos Espíritos, pergunta assim: que definição se pode dar dos Espíritos? Resposta: pode-se dizer que os Espíritos são seres inteligentes da criação. Essa informação é importante. Povoam, na verdade, todo o livro dos Espíritos tem informações importantérrimas, gente. Vale a pena. A gente tinha que fazer. Esse livro tinha que ser feito um miudinho desse livro, porque esse livro tem muita informação. Olha aqui para vocês verem o que os Espíritos falam para nós. Povoam o universo fora do mundo material. Olha o que Paulo falou pra gente, que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E aqui a informação é que o universo é povoado, porque a gente acha que estamos aqui no planeta Terra, que eu estou aqui no meu bairro, na minha cidade, no meu estado. Eu acho que eu sou importantíssimo. Sim, para Deus eu sou importante. Mas o universo é povoado. E é interessante que ele fala assim, ó, fora do mundo material. Então não é só essas pessoas que eu estou vendo aqui, que eu posso apalpar, que eu posso... Não! Tem muito mais, tem pessoas que eu não posso apalpar, tem seres da criação que povoam todo o universo. Agora vamos ampliar isso aqui? Vamos pensar. Planeta Terra está no sistema solar, que está numa galáxia com vários sistemas solares, com várias Pleiades. E a nossa galáxia está em volta de outras galáxias que têm vários sistemas solares. Gente, e todo o universo é povoado. Todo o universo é povoado. Essa é a informação que ele nos traz aqui no Livro dos Espíritos, na questão 76. Logo depois, nós vamos ver que no Livro dos Médiuns, no item 49, é falado lá o seguinte: os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Olha que informação aqui. Porque a nossa volta, nesse exato momento, você, tem espíritos à nossa volta, que nós não podemos vê-los, mas eles compactuam com o que estamos vibrando mentalmente, se para o bem ou se para o mal. Olha isso, hein? Tem mais informação aqui. Bom, gente, depois disso nós vamos ver que tem um outro livro aí, ó.
Lembra quando eu falei de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, falando sobre mediunidade? Pois é, no livro dos médiuns, no item 49, também fala o seguinte: os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente vê lá no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Natã com Davi, o profeta Samuel ali com Saul, com Davi, né? A gente vê profeta Daniel, Isaías, Elias, Ezequiel, Abacuque, entre outros profetas. Todos eles tinham essa comunicação com o mundo espiritual. Então, gente, a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora, né? A gente tem que ter um respeito muito grande por esse tipo de mediunidade. Não com o médico, o médium é um trabalhador. Nós vamos entender isso mais para frente. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, tá? Que essa espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta da mediunidade curadora. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10. Beleza? Bom, o que é mediunidade? Nós estamos falando tanto aqui sobre mediunidade. Mediunidade, gente, é o nome atribuído à capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados, beleza? Essa faculdade se manifesta em todos os indivíduos de forma mais ou menos intensa, independente de religião, raça ou sexo. Por ser intrínseca ao ser, isso, gente, tá no, eu queria até localizar isso aqui para vocês, tá no livro dos médiuns, tá? No item 159. Se você tiver o livro dos médiuns aí em mãos, seria bom você dar uma lida, tá? No item, capítulo 14, item 159. Olha que interessante isso. Todas as pessoas, está falando todas as pessoas que sentem a influência dos espíritos. Vamos melhorar aqui? Vamos tirar aqui, nós somos espíritas explicando sobre mediunidade. Mas aí a pergunta, na Igreja Católica tem mediunidade? Tem. Na Igreja Evangélica tem mediunidade? Tem. No budismo tem mediunidade? Tem. Em outras religiões tem mediunidade? Tem, só que lá vai receber outro nome. Por quê? O que é mediunidade? Toda pessoa que sente a influência dos espíritos. Na Igreja Católica não tem o Espírito Santo? É uma influência do Espírito. Na Igreja Evangélica tem o Espírito Santo? É a influência do Espírito. Nas outras tem influência de espíritos? Então, isso é mediunidade, gente. Em qualquer grau de intensidade, essa pessoa, então, é um médium. Olha para você ver. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Opa, ele falou uma coisa aqui que é interessante. Ele falou assim que, por isso mesmo, não constitui privilégio. O que é isso? Porque tem gente que acha que ser médium é ser uma pessoa especial. Não, gente. Mediunidade é uma capacidade que você recebeu para ajudar o próximo. Podemos dizer que seria quase como se fosse uma dívida. A gente contraiu débitos em vidas passadas, recebemos esse créditozinho para poder quitar os débitos passados e ainda ajudar outras pessoas. Tá claro aqui, gente? Beleza. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, está escrito o seguinte:
Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9. E aí, gente, temos várias leituras que todos nós somos influenciados. Eu queria ler para vocês o Livro dos Espíritos, porque é uma leitura salutar nesse momento, na 459, questão 459. Quem já conhece o Livro dos Espíritos já é familiarizado com essa questão aqui, 459. Bom, a pergunta 459 diz o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Bom, os espíritos superiores respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha para você ver. Por isso aqui, quando a gente lê no Livro dos Médiuns falando que todas as pessoas que sentem a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium, por causa dessa questão aqui. Porque a todo momento somos influenciados por espíritos superiores, por espíritos inferiores ou por espíritos medianos, iguais a nós, na mesma condição que nós. Beleza isso aqui, gente? Tá. E aí, a gente tem que entender, isso tem alguma coisa ali na Bíblia? Atos capítulo 2, vamos lá? Em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 2, tem uma passagem que é interessante, que tem a ver um pouco com essa questão, tem a ver com essa questão de mediunidade. Capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte, vamos lá? 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ué, mas isso aqui tá lá em Joel, não é? Olha aqui em Atos dos Apóstolos. Isso aqui é Pedro fazendo o discurso dele, né? Da descida do Espírito Santo lá no cenáculo. E Pedro usa essa mesma passagem de Joel para dizer o quê? Que aquilo que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes era a descida do Espírito Santo, a profecia de Joel sendo cumprida ali. E dali por diante, o Espírito de Deus se manifestaria, ou seja, haveria essa comunicação do plano físico com o plano extrafísico. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, vamos lá? 16, versículo 9. Tá dando para vocês entenderem ou tô muito rápido? Se tiver rápido, ó, vocês voltam esse vídeo, vai devagarzinho, tá? Eu tô falando, talvez eu esteja falando muito rápido para vocês aí. Se eu tiver rápido, volta o vídeo, aí vai devagarzinho para vocês ir estudando, pegar essas passagens da Bíblia, tá ok? Então, Atos, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: e Paulo teve de noite uma visão. Lembra lá de Joel que falou que iam ter visões? Vossos velhos, não é isso? Aqui, ó. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha isso aqui, hein? Isso é uma comunicação extrafísica, gente. O varão da Macedônia, ele existia e ele foi lá em espírito se comunicar com Paulo. Olha que bacana isso. Vou reler de novo. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo:
passa a Macedônia e ajuda-nos. Interessante que em Tiago, porque a gente acha assim, ué, mas não existe essa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Existe. Vamos lá? Tiago, eu gosto dessa passagem de Tiago, porque é uma passagem muito boa, muito boa. Tiago, vamos ver? Vamos acompanhar comigo aí? Pode pegar a sua Bíblia aí e vamos lá. Tiago, depois de... Aqui, ó. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Porque existe essa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Tanto que Tiago teve que usar uma explicação para deixar claro como é a comunicação do mundo extrafísico com o mundo físico. Porque Tiago fala assim, ó, no capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, então tem uma sabedoria que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, quando existe a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, ela tem que ser dessa forma aqui que Tiago falou, tá? Do mundo espiritual. Aí, dos espíritos superiores, dos espíritos que estão em um nível mais avançado do que nós. Beleza? Tá. Aí você pode falar assim, mas como é que eu vou saber se o espírito é superior ou inferior? Gente, nós temos a primeira epístola de João que vai dar essa informação para nós. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1. Está escrito lá assim, ó, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muito falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, como fazer isso? Como discernir um espírito, se é um espírito do bem superior ou um espírito inferior? Estudando, gente. Estudando, conhecendo melhor as Escrituras. Lembra que Jesus falou? Examinais as Escrituras e tendes nela a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. Então, temos que examinar, mas com espírito de sabedoria, de brandura, com interesse mesmo de querer aprender. Tá certo, gente? Olha, no livro dos Médiuns, o item 159, pelo qual nós lemos, ele fala assim, faculdade inerente ao homem, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, gente, vamos colocar os nossos corações abertos para entender sobre mediunidade. Portanto, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas, independente de sua condição moral, e pode se manifestar através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, que é aquela escrita, tá? Psicofonia, porque é quando se fala, os efeitos físicos, etc. Existem pessoas, tá, gente, que são portadoras de recursos mais amplos nessas manifestações, facilitando-lhes as comunicações com os espíritos. Conforme alerta-nos Allan Kardec, essa faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo, tá? Que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo e para o aprimoramento do médium. Primeiramente, viu? Porque tem médium que acha, não, eu tenho missão, que isso. Não, calma! O primeiro, você é médium, você é a pessoa primeira. Eu sou o primeiro a ser melhorado. Eu tenho que usar da mediunidade para me tornar uma pessoa melhor.
depois vem os outros, né? Que é essas qualidades aí de ajudar o próximo. Fugir, gente, a essa proposta divina acarreta a necessidade de reparação. Se eu entendo que eu sou o melhor por eu ser médico, que eu sou um profeta, que eu sou isso, gente, eu estou fugindo a necessidade eu estou fugindo à necessidade de reparação, pois a vida de uma pessoa é a sua própria confissão pública e sua conduta, pautada no amor e no sacrifício. Essa é a sua verdadeira profissão de fé. Para encerrar essa conversa nossa aqui sobre mediunidade, eu gostaria de deixar essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, que diz: o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Gente, nós falamos aqui sobre várias coisas sobre mediunidade. Mediunidade é um ponto que nós precisamos estudar e estudar e estudar muito. Tanto que nós temos um livro aqui, que eu gostaria de convidar vocês a estudarem. O Livro dos Médiuns. Você é médium? Não leu esse livro? Meu amigo, então você precisa ler. Esse livro vai te explicar com todos os pingos nos is o que é mediunidade, como trabalhar a mediunidade, quais são as dificuldades sobre mediunidade, tá bom? Leia esse livro, O Livro dos Médiuns. Estude esse livro também. Primeiro você dá uma lida no livro todo, depois você volta e relendo ponto a ponto para estudar. Gente, bacana. Hoje nós falamos sobre mediunidade. Próximo tema, bacana também. Nossa, influência dos espíritos em nossa vida. Olha para você ver. Falamos hoje de mediunidade e a próxima aula é influência dos espíritos em nossa vida. Vamos lá? Estou aguardando você para a próxima aula, hein? Valeu!